Senhor Deus, no nome de Jesus, queremos agradecer, porque o Senhor, Pai amado, está aqui no nosso meio. No nome de Jesus, Deus, eu venho pedir que a presença do Teu Santo Espírito possa guiar, Pai amado, cada coração nesse momento, possa acalmar cada coração. Espírito Santo de Deus, peço a Ti que Tu possa vir falar esta noite através das palavras que vão ser, Pai amado, anunciadas esta noite, das músicas, dos louvores que vamos cantar, das meditações. Espírito Santo de Deus, nós pedimos que Tu possa fazer aquilo que o homem não pode fazer. Nós sabemos que Tu, Espírito Santo de Deus, quando age, o Senhor faz milagres. E nós Te clamamos, Espírito Santo de Deus, faça um milagre na minha vida, faça um milagre na vida de todos os que estão aqui, para que nós possamos sair daqui cheios e transformados pela Tua presença, Espírito Santo de Deus. No nome de Jesus Cristo nós oramos e declaramos a vitória do Senhor no nosso meio. Amém. Rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em Ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, Teu nome é o maior, Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo, toda a criação. Teu nome é o maior.
ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. E percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Tem ciúmes de mim, tem ciúmes de mim. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Eu não vejo mais as aflições. Eu não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. E percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Levante sua mão e diga: Oh, Ele me ama. quero ver a igreja bem forte agora. Me amou. Todo pulmão, todo olho, vocês cantando assim. Me ama. Ele me ama. Mais uma vez, me ama. Somos a sua herança. Somos sua herança, Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. Bem forte agora. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos. Quando eu penso que Ele me ama, Ele me ama.
arrependido, eu te peço, ó Deus, que o Senhor use, ó Deus, esse momento para a glória do Teu nome, ó Deus. Que as palavras da minha boca, ó Deus, o meditar, ó Deus, do meu coração, ó Deus, sejam todos agradáveis a Ti, ó Deus. Que esse momento, ó Deus, o Senhor fale a cada vida, a cada coração. Enche-nos, ó Deus, com alegria, ó Deus, nesta hora, de ouvir, ó Deus, e receber a Tua palavra realmente, ó Deus, como boas novas de salvação às nossas vidas, para a glória do Teu nome, em Cristo Jesus. Amém. E amém, meus queridos irmãos. Quero ler com vocês o livro de Juízes, capítulo 6. Vai ser uma leitura um pouco longa, então te peço, acompanhe essa leitura. Eu vou estar lendo os 24 versículos de Juízes 1, os 24 primeiros versículos de Juízes 1. Diz assim a palavra de Deus. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos, Ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel e, por isso, os israelitas fizeram para si esconderijo nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam suas plantações, os midianitas, os amalequitas e os outros povos da região a leste deles a invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza. E não deixava nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam, trazendo seus animais, suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. E invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, Ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra de escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus em cuja terra vivem. Mas vocês não me deram ouvidos. Então, o anjo do Senhor veio e assentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abizerrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos medianitas. Então, o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que tudo isso aconteceu? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou da terra do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu que está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor. Você derrotará todos os midianitas como fossem um só homem. E Gideão prosseguiu: se de fato posso contar com teu favor, dá-me um sinal de que és tu que está falando comigo. Peço-te que não vás embora até que eu volte e traga a minha oferta e a coloque diante de ti. O Senhor respondeu: esperarei até você voltar. Gideão então foi para casa, preparou um cabrito, uma arroba de farinha, e com uma arroba de farinha fez pães sem fermento. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela, trouxe-os para fora e ofereceu a ele sobre a grande árvore. O anjo de Deus lhe disse: apanhe a carne, os pães sem fermento, e ponha sobre esta rocha e derrame o caldo. Gideão assim o fez. Com a ponta do cajado que estava na sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermentos. O fogo subiu da rocha e consumiu a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou: ah, Senhor soberano, vi o anjo do Senhor face a face. Disse-lhe, porém, o Senhor: paz seja com você. Não tenha medo, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar. Em honra ao Senhor, ele deu o nome: o Senhor é paz. E até hoje o altar está em Ofra dos
abiseritas, palavra de Deus às nossas vidas. Meus irmãos, seguimos com essa série de mensagens sobre Eis-me Aqui. Se na semana passada nós tínhamos um jovem que se julgava alguém realmente capaz de seguir a palavra de Deus, alguém que era um religioso, vamos dizer, com pedigree, essa semana encontramos alguém tão afundado nos seus problemas, tão desanimado com a vida, que chega a pensar que Deus não se importa com ele, que chega a pensar de que realmente as coisas não fazem muito sentido. E o que acontece naquela hora é que, de alguma maneira, Deus revela a situação real daquele povo, de Gideão e de todas as pessoas que estavam ao redor deles. E vou dizer uma coisa para vocês: que vida miserável, sabe? Uma vida que parece que às vezes também nos toca assim, sabe? Quando nos sentimos de alguma maneira em meio à miséria, porque nos esforçamos tanto, estamos fazendo tudo direitinho, trabalhando, e o inimigo vem e rouba a alegria, rouba os nossos planos, rouba o nosso ânimo. Muitos de nós estamos exatamente no lugar que tanto oramos para um dia estar, e às vezes nos sentimos tão cansados e desanimados. E quando eu falo de roubo, meus irmãos, eu não sei quantos aqui já foram roubados, né? A minha história com roubo não é muito nobre. Na verdade, é bem vergonhosa. Eu nunca fui roubado, morei no Rio de Janeiro, olha só, muitos anos, e nunca fui roubado no Rio. Corri algumas vezes para não ser roubado, mas a única vez que eu realmente fui roubado de fato, eu estava na Bolívia, na Praça Trujillo, e, de repente, uma pessoa veio e cuspiu na minha cara, assim, pá! Quando eu coloquei a mão na cara para limpar, veio outras duas pessoas e me apertaram assim, me deixaram com as mãos assim. E um terceiro veio e arrombou minha carteira e saiu todo mundo correndo, muito rápido. E eu só me lembro do rapaz gritando: pantalão negro, te amarra celeste, pantalão negro, te amarra celeste. Eu vou dizer para vocês, eu sei que pantalão é calça e que te amarra é blusa, mas na hora o espanhol foi embora. E eu não sabia o que fazer, sabe? Olhando para um lado, para o outro. E engraçado essa história que eu fui na delegacia fazer o depoimento e tinha um chinês que falava espanhol também. E ele me contou como ele foi roubado. Ele viu um maço de dinheiro no chão, ele foi pegar, empurraram ele caiu no chão e sentaram em cima dele. E levaram o sapato, o relógio, tudo, e de repente todo mundo correu. E eu falei assim, poxa, esse povo boliviano é criativo, né? Minha mulher vai ficar zangada de contar essas histórias. E o mais engraçado é que depois que eu fiz o meu depoimento e tudo, o cara falou assim, então, são 10 pesos. E eu falei assim, meu senhor, eu acabei de ser roubado. Como que eu vou pagar 10 pesos? Na hora os sentimentos são muito confusos. São bem desencontrados. Sabe a sensação de incapacidade, de raiva, até meio deprimente. Porque é terrível quando alguém vem e arranca o que é seu. Sabe, é por isso que quando a Bíblia vai usar adjetivos para definir o inimigo das nossas almas, diz que ele veio matar, roubar e destruir. Eu creio que Satanás se especializou em ser o grande ladrão da alegria. A alegria que ele tenta arrancar, sabe, das nossas vidas. E muitas vezes a gente acha que pode resolver com as nossas próprias forças. Quando os problemas vêm, eu vou me esforçar mais, eu vou plantar mais, eu vou trabalhar mais, eu vou me esforçar, vou fazer mais e mais e mais. Só que o inimigo não nos deixa em paz. Parece que quanto mais me esforço, ou como o dito popular, quanto mais rezo, mais assombração me aparece. E talvez o inimigo não consiga destruir completamente seu casamento, mas ele é capaz de tirar a alegria, o desejo matrimonial. Ele pode talvez não tirar o seu trabalho, mas põe na nossa mente que o nosso esforço não tem sentido nenhum, que não vale a pena lutar, que não vale a pena se esforçar. Ele pode talvez não te tirar da casa de Deus,
mas de alguma maneira fazer com que você comece a olhar a casa de Deus não mais como um lugar de renovo, fortalecimento e graça, mas sim um peso. Um peso que começa a tirar, como eu disse, a nossa alegria. E sabe, meus irmãos, Israel passou 7 anos sobre dura opressão midianita. Os midianitas conseguiram arrancar e drenar de Israel toda a alegria e pôs sobre o povo de Israel uma miséria emocional, financeira e espiritual. Emocional porque constantemente viviam com medo. Um medo que atormentava e que levou eles a viverem como uma subclasse, sabe? Vivendo escondidos em buracos. Eu não consigo imaginar que classe de vida é essa. De constantemente você se esconder. Eles tiveram uma miséria financeira porque os seus recursos foram esgotados. A passagem bíblica conta com detalhe de que eles plantavam, os inimigos vinham. Eles colocavam as ovelhinhas deles, eles matavam tudo, não deixavam nada. Parece que a maneira com que os amalequitas e principalmente Midian queria destruir Israel era levá-los à total miséria e fome. E aqui está uma coisa terrível, porque quando a escassez começa a gerar, quando a escassez toca a vida de pessoas, elas trazem à tona o que há de pior delas. Trazem à tona o que é mais deplorável. Infelizmente, assim somos nós. Contudo, o mais terrível, meus irmãos, dessa história, é que o povo de Israel se distanciou de Deus. Sabe, não somente distanciou de Deus, mas o seu coração foi para tão longe. E tentaram fazer pelas forças humanas, e quando não restavam mais forças humanas, eles clamam ao Senhor. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. A Bíblia diz que 7 anos eles passaram isso, e que o clamor vem depois dos 7 anos. E a pergunta que vem à minha mente e ao meu coração é: quando é que vamos parar de colocar o Senhor em último plano nas nossas vidas? Quando é que nós vamos mudar a maneira de buscar a Deus? Que não é a última opção, ou quando todos os problemas vêm, ou quando já não há mais solução, ou quando já está tudo perdido, aí eu vou e busco a Deus. Quando é que nós vamos trazer o Senhor para o lugar de honra? De buscar o Senhor realmente em primeiro lugar e permitir que Ele acrescente as demais coisas, a qual Ele mesmo prometeu. Que Ele saciaria as nossas necessidades, que Ele cuidaria de nós, que Ele protegeria a nossa casa. De que os ventos, as tempestades, sabe, os rios se levantando não destruiriam a nossa casa porque está sobre a rocha. E eles clamam: ajuda, Senhor, ajuda. E o clamor deles é: ajuda porque Midian está nos destruindo. Só que o profeta, que Deus levanta, e a gente não sabe quem é esse profeta, ele revela o que realmente está acontecendo. A revelação do profeta, ao meu modo de ver, é algo muito comum. É uma fórmula constante que nós vivemos em nossa vida. É de alguma maneira apontar o problema para o outro, sabe? O problema é a outra pessoa, o problema são as circunstâncias, o problema é o clima, o problema é a economia. Ou talvez, como Gideão, o problema é que Deus me abandonou. E eles dizem: o nosso problema é Midian. E sabe, há uma incapacidade, talvez mesmo uma falta de desejo, de nós entendermos os problemas das nossas vidas e a nossa relação com Deus. Às vezes, nós queremos realmente desconectar as coisas. E uma das passagens bíblicas que mais me chama a atenção sobre isso é quando Natanael chega a Davi. Essa é uma passagem dolorosa. Natanael chega para Davi e fala assim: Davi, no teu reino, Davi, olha, você é rei. Alguém foi lá, um homem rico, e tirou a única ovelhinha de uma família pobre, Davi. E não somente isso, matou e destruiu aquela casa, e Davi se inflama. E ele começa a dizer tudo o que ele seria capaz de fazer. Olha, eu vou prender, eu vou tirar, eu vou arrancar. E quando Davi está colocando para fora tudo que ele acredita que seria juízo suficiente para alguém que tivesse cometido um tal crime,
Natanael olha para Davi e diz: Davi, você é este homem. E, meus irmãos, não há dor tão grande como essa, quando a gente reconhece a nossa natureza pecaminosa. Quando nos damos conta que, de fato, o problema, da grande maioria das vezes, sou eu. O problema se trata de mim. E é por isso que o profeta olha para Israel e diz: eu tirei, é o Senhor falando a Israel, eu tirei vocês do Egito. Eu tirei vocês da terra de escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Eu expulsei diante de vocês todos eles e dei a terra dele a vocês. E o Senhor acrescenta: também disse a vocês: eu sou o Senhor, seu Deus. Não adore os deuses dos amorreus em cuja terra vivem. Mas vocês não me deram ouvidos. E quando eu digo que essa era a situação de Israel, era a situação de Gideão. Se você ler o capítulo 6 mais à frente, a primeira coisa que Deus manda fazer, Gideão, é destruir um altar a Baal que está na casa dele. Era um altar construído pelo seu pai. E o que mostra é que não se tratava só de um problema de Israel, se tratava de um problema de Gideão. Havia ídolos, havia coisas que precisavam ser arrancadas. Sabe, meus irmãos, muitas vezes o sonho americano fala muito mais alto aos nossos corações do que o sonho de Deus e se transforma um ídolo a perseguir. Eu preciso conquistar, eu preciso ter. E começamos a adorar e colocar no lugar de adoração coisas que não são o Senhor. E é por isso que o Senhor está dizendo: vocês não me deram ouvidos. Ó, que dura palavra. Ó, que Deus tão misericordioso. Parece que o culto de hoje é para falar o quanto Deus ama vocês. O quanto Deus nos ama. Porque é justamente nessa hora que esta palavra tão dura está sendo dada. O versículo 10 termina com essa afirmação: vocês não me deram ouvidos. O versículo 11 já inicia dizendo: então, não há uma questão de tempo. Não se trata de meses, anos depois, ou uma outra era, um outro momento. Eu posso talvez até acreditar, e talvez eu me dou a liberdade de fazer isso com vocês, que essas coisas acontecem simultaneamente. No mesmo momento que vem a palavra de disciplina, de correção, de juízo do Senhor, Ele traz para nós o escape, a salvação, a esperança, a libertação. Porque é a palavra de Deus que diz que o Senhor Jesus não veio para condenar, para nos lançar fora, mas Ele veio para salvar todo aquele que crê na sua palavra, e todo aquele que crê e colocar sua vida sobre as mãos do Senhor será chamado filho de Deus. E, meus irmãos, que preciosa promessa! Que maravilhoso saber que o Senhor nos ama. E em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13, há um cuidado de Deus revelado a nós, porque talvez você possa dizer: os problemas são grandes demais, e o Senhor diz: não sobreveio a vocês tentação que fosse comum aos homens, ou, na versão que eu aprendi, provação que vocês não possam suportar. E Deus é fiel, e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo lhe providenciará um escape, para que o possam suportar. O mesmo Deus que permite que em nossas vidas haja aprovação, Ele diz assim: olha, eu estou cuidando de vocês. Olha, as coisas estão difíceis, mas eu estou cuidando de vocês. E a esse Deus tão gracioso, Ele olha para um homem que está escondido. Meus irmãos, a situação de Gideão é muito vexatória. Por isso, inquieta Deus olhar para Gideão e dizer: o Senhor é contigo, homem valente. É gracioso o olhar de Deus, sabe por quê? Deus é capaz de ver em nossas vidas
aquilo que nós mesmos não conseguimos. Deus é capaz de ver no fundo do seu coração aquilo que você nem se dá conta. É essa a lição que o Senhor ensina a Samuel. Quando Samuel chega na casa de Jessé, vê todos os irmãos de Davi, alguns grandes e fortes, e chama a Davi, e Samuel meio que desdenha, não pode ser esse menino. A resposta de Deus é: Samuel, vocês humanos só conseguem olhar a aparência, mas eu sou o Senhor que olha os corações. E esse Deus que olha os corações, e esse Deus que nos conhece completamente, e esse Deus que nos vê muito mais profundamente do que mesmo nós, nesse momento, possamos acreditar, é Ele que olha a minha vida e sua vida e diz: o Senhor é contigo, homem valente. Porque, de fato, nesse momento, não há nenhuma valentia em Gideão. Ele se escondia. Ele estava fazendo num buraco de piscina, malhando trigo, num lugar que devia ser campo aberto para a palha levar o que não é trigo. Ele está fazendo num lugar não apropriado, ele está se escondendo porque ele tem medo. E à medida que Deus vai chamando o Gideão, ele vai dando desculpas. E nessa série de mensagens, a gente vai ouvir um montão de desculpas. E cada desculpa de Gideão, o Senhor dá uma nova palavra. Mas o que se revela por fim na vida de Gideão é um medo, um grande medo, um constante medo, que o impede realmente de prosseguir. E é nessa hora, no meio dos seus medos, no meio das suas dúvidas, é que Gideão começa a pedir a Deus confirmação. E Gideão pede um montão de confirmação. Sabe? A primeira delas é essa: ó, Senhor, me espera aqui, eu vou lá preparar um negócio, uma oferta, e você fica me esperando. Eu não sei, eu não sou especialista em cozinha. Eu fiz essa pergunta para a Ana me disse assim: pastor, ó, levando em consideração ir para cozinhar, umas 4 horas aí, fazer o caldo e tudo, mas aí talvez se Gideão matou o cabrito, a gente tem que acrescentar um pouco mais, né? Eu não sei quanto tempo o Gideão foi, mas ele voltou e o anjo estava lá esperando. Mais que isso, ao longo da vida de Gideão, talvez uma das histórias mais conhecidas de Gideão é o algodão, a lã, que ele tem quando ele pede ao Senhor uma confirmação. A história é mais ou menos assim, só para vocês entenderem o contexto: Israel já conquistou a terra prometida, já está lá há algum tempo, Deus está levantando alguns juízes, e agora Midian, que é o inimigo. Gideão está, novamente eu digo, meus irmãos, com medo. A história é cheia de detalhes e caberia uma série só sobre Gideão. Mas a oração de Gideão é muito interessante. Ele diz assim: olha, eu vou botar uma lã lá no meio do campo, e eu te peço, Senhor, que a lã esteja molhada essa noite e a terra ao redor seca. A Bíblia diz que no dia seguinte, Gideão torce a lã e sai a água da lã. E Deus fez o que ele pediu. Ele falou assim: Senhor, desculpa, mas eu quero pedir algo mais. Que amanhã a terra toda esteja molhada e a lã seca. E Deus fez exatamente como Gideão pediu. E eu não vou mentir para vocês, meus irmãos. E eu não quero nem expor vocês, mas se eu fizer a pergunta, quem nunca fez isso aqui, talvez a gente veja que é mais comum do que a gente pensa. Porque a gente começa a pedir confirmação, começa a pedir a Deus que confirme. E algumas são até engraçadas. Ah, Senhor, eu queria tanto falar com aquela moça, mas passa um carro amarelo e fica lá 1 hora, não passa carro amarelo. Então um azul, Senhor. Eu acho que era azul o carro. A gente começa a tentar fazer algum tipo de confirmação para fazer o que a gente quer no final. E Gideão pede uma e outra confirmação. E eu fico pensando, se eu ou você visse o mesmo que Gideão viu. Só para vocês imaginarem. A Bíblia diz que Gideão coloca aquela oferta em cima do altar. O anjo do Senhor toca com o cajado e o fogo aparece e consome tudo. E ao mesmo instante, o anjo some e uma voz ainda fala com Gideão: não tenha medo. Meus irmãos, eu não sei vocês, mas eu acho que eu ia sair correndo. Qual seria a sensação? Qual seria a sua reação de ver algo tão grandioso assim? O que passa na minha mente é que se eu visse algo assim, com certeza me bastaria.
Se Deus revelasse de uma forma tão grandiosa o seu poder diante dos meus olhos, isto bastaria. Mas a verdade é que nós somos iguaizinhos a Gideão. Não bastou para Gideão. Ele continuou duvidando do Senhor e pedindo uma e outra confirmação. E nós fazemos o mesmo. Mesmo depois de ter tido um encontro poderoso com o Senhor, mesmo que um dia levantamos a nossa mão e dizemos: Senhor, a minha vida está em Tuas mãos. Mesmo depois de anos e anos caminhando na casa de Deus, ainda somos como Gideão, clamando e chorando: Ah, Senhor, estás comigo? Será que estás comigo, Senhor? Mesmo depois de ver a mão graciosa de Deus ao longo dos anos, trazendo cura em momentos em que não havia esperança, trazendo restauração quando pensávamos que era o fim, mostrando o amor de Deus, levantando amigos e irmãos que me amaram quando ninguém me amou. E ainda hoje eu pergunto: Senhor, estás comigo? Meus irmãos, Jesus morreu na cruz por mim e por você. E essa é a maior prova de amor. O que mais posso eu pedir ao Senhor, que deu a sua vida por mim? Que deu a sua vida por um pecador miserável como eu? O que eu posso pedir mais a um Deus que me amou e se importou comigo quando eu já não mais me importava com Ele? E tão poderosa a palavra de Deus, meus irmãos, que Gideão e Israel de fato precisavam de algum tipo de confirmação. De fato precisavam dessas táticas, porque eles não tinham uma promessa que nós temos. Na verdade, quando a gente olha o livro de Hebreus, no capítulo 11, eu coloquei um longo texto aqui. O livro de Hebreus, capítulo 11, fala de Noé, Abraão, Jacó, José, Moisés, Josué. E lá pelo verso 32 ele diz assim: que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram a ser libertos para alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram a zombaria e açoites, e outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos à espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Tenha misericórdia de nós, Senhor. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas da terra. E quando o Senhor termina de falar de homens que fizeram feitos tão grandes como esses, ele completa essa passagem dizendo: todos eles receberam um bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, que fosse para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Sabe, meus irmãos, o que o Senhor está dizendo é que todos esses homens com seus grandes feitos não alcançaram algo mais especial que foi reservado à sua vida, que algo mais poderoso que foi dado à igreja do Senhor. É por isso que hoje não precisamos mais de uma lãzinha, de um sonho ou da aparição de um anjo, porque o melhor de Deus já foi dado a nós, que é a presença do Santo Espírito de Deus na sua vida. Muito mais poderoso do que ter um testemunho fora, o poder de Deus habita em você. E no momento que você entrega a sua vida ao Senhor, você passa a ser morada do Senhor. O Senhor Jesus fala diretamente ao seu coração. E, meus irmãos,
Se você quer entender mais sobre a ação do Santo Espírito, quando você não sabe como orar, quando você está angustiado, quando você não confia, não tem mais esperança, não sabe mais como seguir, a Bíblia diz que dentro de você, o Espírito Santo intercede pela sua vida com gemidos inexprimíveis, porque o Senhor te ama. Hoje o que temos em nós é mais poderoso que uma lã, é mais poderoso que o urim e o turim que os sacerdotes tinham. O que há em nós é a presença do Santo Espírito de Deus. E nós, meus irmãos, somos infinitamente superior, meus irmãos, às promessas que estes homens um dia tiveram. Porque em nossas vidas, o Senhor habita. E, portanto, meu irmão, minha irmã, adore ao Senhor. Adore ao Senhor, que não nos deixa só, que habita em nós. E é nessa hora, e então somente nessa hora, que começa a ser entendido o que Deus está falando ao Gideão sobre a paz, o Deus de paz. Porque a pergunta continua: quando é que Gideão se transformou num homem valente? Quando é que Gideão, de fato, fez algo de valor? Na quinta-feira, a minha irmã Daiane falou algo muito interessante, que ser corajoso não é deixar de ter medo, é fazer as coisas mesmo quando estou morrendo de medo. Quando o anjo do Senhor desapareceu, Gideão pensou que ia morrer, e essa foi a palavra que Deus deu a ele: paz seja convosco. Gideão não se transformou valente de uma hora para outra, foi um processo. Tomou tempo. Ainda houve outros momentos de dúvida, outros momentos que ele ficou questionando se o Senhor era com ele. Novamente, meus irmãos, todas as coisas que estão na palavra de Deus servem para nós como exemplos. É por isso que, se você se sente assim, às vezes desanimado, cabisbaixo, sem medo, sem forças ou com medo no seu coração, entenda: o Senhor esta noite quer falar contigo uma vez mais, trazer você ao centro da vontade dEle. Porque a paz de Deus é baseada numa certeza de que não estamos só, de que o Senhor sempre está conosco. Foi isso que o Senhor explicou e falou a Gideão antes dessa palavra: eu estarei com você. E o apóstolo Paulo vai declarar de uma forma poética, maravilhosa: se Deus é por nós, quem será contra nós? E o Senhor Jesus morreu na cruz sozinho, padeceu da solidão absoluta, para que eu e você jamais experimentássemos a solidão, jamais experimentássemos o que era estar só. E quando Ele vai aos céus, depois de dizer que toda autoridade me foi dada, Ele olha para as nossas vidas. Essas são as últimas palavras de Jesus: portanto, já que toda autoridade me foi dada, o Senhor olhando para nós, igreja do Senhor, Ele diz: vão. Esse se trata o chamado de Deus: vão e façam discípulos de todas as nações, batizamos no nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E as últimas palavras que saem da boca de Jesus antes de subir aos céus: eu estarei sempre com vocês. Eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Pode ser que o inimigo continue tentando te atormentar com o seu passado. Pode ser que o seu inimigo continue te mostrando talvez uma realidade que aos seus olhos parece impossível. Indocumentado, estrangeiro, incapaz de falar inglês, jogando na sua cara tudo aquilo que de alguma maneira te faz chorar. Mas é o Senhor que diz, meus irmãos, e não eu:
É o Senhor que olha e diz: Igreja Casa Brasil, igreja de valentes. É o Senhor que olha para a minha vida e para a sua vida e diz: homem valente, mulher valente. Porque o Senhor não está olhando talvez como você se sente, mas Ele olha tudo o que Ele pode fazer na sua vida e através da sua vida, se tão somente você permitir que o Senhor use plenamente o seu ser. O que o Senhor quer fazer na minha vida e na sua vida é tão somente nos levantar em fé e glória, para realmente incendiar o mundo com o seu amor, com a sua graça, porque é Ele que diz: eu sempre estarei com vocês. E diz: a minha vida e a sua vida, meu irmão, vão na sua força. Porque a sua força, ela tem uma origem, ela tem um fonte, ela tem uma raiz profunda que não pode ser mudada. A nossa força vem do Senhor Jesus, vem do Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, portanto, não temerei. E que eu e você tenhamos a ousadia e a coragem de responder: sim, Senhor, eis-me aqui. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Quero orar por você. Quero orar por você. Eu não sei se alguém do Ministério de Louvor pode tocar uma canção para nós. Quero orar por você. Meus irmãos, algo que eu afirmei nessa mensagem essa noite aqui: o Senhor é capaz de ver aquilo que nós não vemos. E por pior que seja a realidade que te cerca nesta noite, é a voz do Senhor que diz a você: homem valente. É que diz a você: mulher valente. É a voz do Senhor que diz que toda situação de miséria emocional, financeira ou espiritual, que todo mal, que toda ação do inimigo, ela tem um fim, que maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Que para nós foi reservada uma promessa maior a que Abraão pôde experimentar, maior que o próprio Gideão pôde entender. E essa promessa se manifesta agora, porque eu tenho certeza que o Santo Espírito de Deus completa a mensagem no seu coração e aquece a sua alma nessa hora. E é por isso, meu irmão, minha irmã, que o Senhor te chama aí na força que Ele mesmo te dá. Gideão se sentia incapaz, e é esse o Deus que servimos, que pega aquele que não é nada, que pega aquele que realmente não é capaz, mas vem com o seu poder e capacita, e enche de graça, e cura feridas, e restaura casamentos, e restaura relações entre amigos, e faz com sua graça algo que só o Senhor é capaz de fazer, trazendo cura, libertação de opressões demoníacas, criando no nosso coração uma paz que excede todo o entendimento. Porque o Senhor Jesus diz ao nosso coração nesta noite, e foi o que Deus disse a Gideão naquele dia: paz seja com você, e mandou Gideão a uma guerra. E o que nós precisamos entender é que a nossa paz não depende de circunstâncias, mas na certeza de que o Deus, Criador do céu e da terra, é conosco. Meu irmão, minha irmã, feche os seus olhos e ore nesta hora e peça essa certeza. Você não precisa mais de lã, você não precisa mais ficar pedindo confirmações a Deus. Deus fala claramente na sua palavra que te ama, que entregou a sua vida para que eu e você pudéssemos desfrutar desse dom precioso de viver em fé, confiantes que somos filhos amados de Deus. Portanto, nessa hora, meu irmão, minha irmã, nós vamos louvar ao Senhor, e logo depois dessa canção, eu quero orar, e logo depois eu vou
falar sobre os motivos de oração, mas nessa hora eu te convido a louvar a Deus com alegria. E ao longo da canção realmente refletir sobre como está seu coração. Se você se sente também em meio a uma situação miserável, o nosso Deus tem todo o poder para transformar a sua vida e a minha vida nesta noite. Louvemos ao Senhor. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Eu sei, Senhor. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a desconfiar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Cantar do começo. Eu sei, sempre estás comigo, Sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Meu irmão, minha irmã, se nesta hora, feche os seus olhos, você se sente também meio a esconderijos e quer viver uma liberdade de coração e de alma. Se você quer pedir ao Senhor a força para realmente ser um valente nas mãos do Senhor, para lutar para que a sua vida seja uma vida que glorifique ao Senhor, lutar para que o seu casamento glorifique ao Senhor, lutar para que você seja um exemplo daqueles que creem, que confiam em Cristo, lutar para que os seus filhos cresçam amando o Senhor, lutar, não desanimar diante das perseguições, dos problemas, porque em nós há uma certeza: o Senhor sempre está conosco, meus irmãos, sempre está contigo e comigo. Se você precisa dessa força do Senhor no seu lugar, coloque-se de pé, nós vamos orar por você. Nós vamos orar por toda a igreja, mas eu quero dar a oportunidade para quem nesta noite quer dizer assim ao Senhor: Senhor, eu preciso da tua força. Senhor, me ajuda.
Eu não preciso mais de lãs, eu não preciso mais de outras confirmações. Eu só preciso, Senhor, da tua força para fazer tudo aquilo que o Senhor já depositou. Meu irmão, minha irmã, eu tenho certeza que você colocando a sua vida na presença de Cristo, Ele te dará a força para enfrentar todos os desafios. Eu quero orar por você. Quero orar pela igreja nessa noite. Pai, eis aqui, ó Deus, os teus filhos e filhas, ó Deus, que se colocam, ó Deus, na tua presença. Pai bendito, use a vida deles, ó Deus. Que ouçam em voz audível, ó Pai. Que possam, ó Deus, compreender essa certeza no seu coração, ó Pai. Que eles são filhos, filhas amadas. Fala, ó Deus, ao coração desta igreja, igreja valente. Homens valentes, mulheres valentes. Senhor, dá-nos a força para enfrentar os desafios, porque alguns querem, ó Deus, muitas vezes me transformar em um homem miserável. Que muitas vezes, ó Deus, alguns desafios têm tentado ceifar a alegria, a paz dos nossos corações. Senhor, em nome de Jesus, repreende toda a obra do inimigo, ó Pai. E dá-nos, ó Deus, realmente, ó Pai, essa certeza de que temos o Senhor Jesus no barco e os problemas passarão, as tempestades passarão, as lutas vão passar, mas a Tua palavra, ó Deus, permanecerá viva eternamente, ó Pai. E por esta palavra é que descansamos o nosso coração, na certeza, ó Pai, na certeza que em Ti somos mais que vencedores. Abençoa os Seus filhos. Restaura a alegria nesta noite, ó Deus, eu te peço isso. Restaura a alegria em cada coração esta noite. Enche-nos com a Tua paz. Podem se sentar, meus irmãos. Abençoa a Tua igreja, Senhor, nesta hora. É a oração que te fazemos, ó Deus, no nome santo e precioso de Jesus, que é o Senhor da igreja, em Cristo Jesus. Amém. E amém. Uau! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu estou cansado, mas muito feliz com esse momento. Meus irmãos, eu quero, com alegria, fazer algo muito especial nesse culto dessa noite. Eu quero chamar o Sandro e a Ana aqui à frente, porque eu quero orar por eles. É a primeira vez que eles vêm como uma nova família, um casal. Aqueles que... Fala, Sandra, aqueles que viram a minha luta hoje celebram a minha vitória, né, Sandra? E que benção poder receber os nossos irmãos com alegria. Eu quero orar por eles, agradecer a Deus pela vida deles, que eles sejam recebidos e amados nesse lugar. Viu, Ana? O Sandro é de casa e essa casa é sua também. Que vocês possam realmente receber todo o amor, todo o carinho. Estamos muito felizes por vocês, muito felizes. Tinha ficado lá de cá para minha aliança aparecer, né? Então. Gastou um dinheiro, né, Sandro? Tem que... Assim, Sandro, assim, ó. Vamos orar, meus irmãos. Tendo sua mão para cá, vamos abençoar a vida desses irmãos queridos. Pai bendito, nós te adoramos, ó Deus. E te agradecemos, ó Deus, pela vida do Sandro e da Ana, ó Deus. Derrama a tua paz, a tua bênção, ó Deus. Que os votos que eles assumiram, ó Deus, diante do altar, ó Pai, possam ser vistos na vida deles todos os dias, ó Deus. Que, ó Deus, esta comunidade, esta igreja, Deus, venha abraçá-los. E que, ó Deus, esse novo momento que eles vão viver, ó Pai, construindo essa família, eles possam construir nessa força do Senhor, ó Pai. Na certeza de que o Senhor é com eles, ó Deus. Cuida deles. Enche eles, ó Deus, de graça. Deus, eu peço que abençoe abrindo todas as portas, ó Deus. Portas de trabalho para Ana. Portas, ó Deus, com relação à perspectiva de futuro, as coisas que eles têm sonhado, documentação, todas as coisas, ó Deus. Cuida deles, ó Deus. Ajuda-os, ó Pai. E que, ó Deus, ao passar dos dias, dos meses, dos anos, o nosso coração possa continuar se alegrando, ó Deus, em ver a Tua bênção, ó Deus, superabundando na vida deles e na vida de cada um de nós. Cuida dos nossos irmãos, ó Deus, é o que te pedimos essa noite, em Cristo Jesus. Amém e amém. Deixa eu dar um abraço a vocês. Se abraça de toda a igreja. Sejam bem-vindos. Deus abençoe. Eu só... Deus é muito bom, meus irmãos. Deus é muito bom. Quero saudar com alegria aqui também alguns irmãos que nos visitam. Nossos irmãos do acolhimento fazem um trabalho lindo, ajudam aqui. Coitado do Carlão, no meio do culto eu recebi uma mensagem, falei assim, Carlão, acho que tem alguém lá em cima. Quando o Carlão foi, a pessoa que mandou mensagem, não, eu não estou aí. Eu falei assim, ô Carlão, volta. Me desculpa, Carlos. Obrigado, meu irmão. Quero agradecer a presença aqui
do pastor Johnny, da sua esposa Neiva. É seu filho também, né, pastor, que está conosco? O nome do seu filho, pastor? Felipe, que alegria, que alegria. Deus abençoe sua vida. E estou muito feliz de ter aqui o José. É José ou Joseph? Você fala Joseph em inglês, como que você fala? José. José é o nosso irmão da Angola, com a sua esposa Kristen e todos os filhos. Cristela, Grace, Teresa, Joshua, Domingos. Faltou alguém, pastor? Graça. Todos vocês são muito bem-vindos nesse lugar. E eu quero falar algo sobre a vida do pastor José. Assim, nós estamos compartilhando o mesmo lugar lá em Fairview, lá na igreja em Lawrenceville. Eles têm um projeto lindo com um coral de crianças, dão aula de música, fazem um trabalho muito bonito. Depois eu vou botar uns vídeos para quem quiser ver. É bem, bem especial mesmo. Eu falei para eles que a gente quer trazer o coral, ou trazer eles são músicos, cantam, tocam, e que alegria. Toda a família toca, pastor? Puxa vida, bota assim no apuro, Júnior, ou não? Fala assim, bota no apuro, pastor José aí ou não? Se chamar assim de supetão, vem, pastor? Cantar, tocar ou não? Tem que vir preparado. Tem músicas aí? Então, pastor, por favor, vem cá, deixa eu trazer. Porque eu vou falar para vocês. É uma história muito bonita. O pastor, ele é da Angola. Cristela Cristela. Ela é da República Democrática do Congo, do mesmo país do pastor Guedes Mapoi, que esteve aqui com a gente alguns dias atrás. Muito obrigado pelo tempo que estamos aqui presente. O meu português já está fugindo, mas estou desarrascando um bocado. E realmente estou feliz de estar aqui na casa do Senhor. Aqui toda a minha família, somos cristãos, nascemos numa família cristã e todos eles estão a servir ao Senhor. Como a palavra nos diz que eu e a minha casa serviremos o Senhor. Então nós abraçamos esse versículo na nossa casa e pronto, vamos a cantar esse hino. Thank you.